Como você resolveria o caso dos 23 prisioneiros? Naruhodo. Podcast. They pick me up, put me in the county jail. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desafio Naruhodo. E hoje é dia, Altair, de desafiar o ouvinte a resolver um problema. É o nosso quarto ou quinto desafio. Eu já não lembro mais, quarto ou quinto. Tem o número positivo do sushis, o do prédio, e agora esse é o quarto. Então é o quarto desafio Naruhodo. Mas antes, Altair, antes de partir para o desafio, hoje a gente tem alguns comentários de ouvintes aqui. Sim, a comunidade Naruhodo está crescendo. É verdade, a gente selecionou alguns dos comentários que a gente recebeu, Altair. O primeiro que a gente selecionou é do Alexandre Augusto de Oliveira, tem 46 anos. Ele é sócio fundador da Merit Informação Educacional, que é uma startup de educação e tecnologia de Florianópolis, Santa Catarina. Ah, muito legal. A mensagem dele é a seguinte: há 3 meses passei a ir diariamente para o trabalho usando minha bicicleta. E há 1 mês descobri os podcasts. E agora me divirto muito. Inclusive as pessoas devem achar estranho, porque às vezes eu dou risadas andando na bicicleta. Naruhodo é sem dúvida um dos top 5 da minha lista. Olha só. Ah, que legal. Que honra. Cuidado no trânsito, tá? Queremos preservar sua segurança. E ao escutar o podcast Código Aberto outro dia, fiquei muito feliz de saber que ele era com o Ken. Depois de ouvi-lo, aumentou a minha admiração pelo Nisei. Muito obrigado, viu, Alexandre? Muito legal as músicas de fundo que vocês utilizam durante o debate sobre alguns temas. Porém, às vezes ela fica um pouco alta, principalmente para quem ouve podcast com fone de ouvido. Mas nada que comprometa, pois o conteúdo é muito bom. Sim. O Reginaldo toma muito cuidado, na verdade, com a equalização do som. Não, consideramos que o Reginaldo é o nosso terceiro elemento, membro, o nosso terceiro membro aqui. Talvez o mais importante. Pois é. Mas a gente vai ficar atento a isso sim, viu, Alexandre? Muito obrigado. A gente vai ficar atento a esse detalhe técnico, tá? Acabei de ouvir o podcast sobre adestramento de galinha e foi fácil notar a empolgação do Altair. É interessante como o tom de voz fala tanto sobre a emoção. Basta não ter a distração da visão. É verdade. Um abraço e continue assim. Interessante isso, né, Altair? De fato, o áudio ele consegue transmitir emoção. Muitas vezes mandamos sinais dúbios. Então, a sua face parece uma coisa, a sua fala é outra. Muitas vezes, quando você anula ou omite um canal de comunicação, o outro se torna mais evidente. E a visão acaba parecendo até um ruído mesmo, né? Posso contar um exemplo disso? Por favor. Tem um caso que o Oliver Sacks comenta, se não me falha a memória, é o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu. Oliver Sacks é aquele que é representado na história do filme Tempo de Despertar. Isso, neurocientista. Faleceu há pouco tempo, infelizmente, mas teve uma carreira como... Um gênio, né? Genial, assim, como divulgador de ciência e como mesmo neurocientista e pesquisador. Ele era muito clínico, né? Ele não fazia uma pesquisa científica como a gente conhece. Ele era muito mais focado nos casos clínicos. Tem um caso clínico dele que é bem interessante desse livro. Recomendo que você leia todos. Ele estava numa instituição que todas as pessoas eram surdas. Tá? Elas não ouviam. Enxergavam, mas não ouviam. E elas estavam vendo um discurso do Ronald Reagan, na época, nos Estados Unidos. E ele estava fazendo um pronunciamento. Tinham pessoas, por exemplo, as enfermeiras ou as pessoas que trabalhavam lá, estavam também assistindo, só que elas ouviam o som e viam o rosto dele. E os surdos só viam o rosto dele. Todas as pessoas que eram ouvintes, que conseguiam ouvir, estavam assistindo o discurso normalmente. As pessoas que eram surdas estavam morrendo de rir, assim, chorando, rolando no chão de rir. Sim. E aí depois do discurso, os outros perguntaram, por que vocês estão rindo? Falaram, claramente ele está mentindo. Né? Porque eles não têm a informação auditiva, né? Então só pelas expressões faciais eles perceberam, não, esse cara não é confiável, ele tá mentindo claramente. Tá certo. É um exemplo muito legal, então fica como sugestão para quando você parar de andar de bicicleta, leia esse livro do Oliver Sacks. A gente pode fazer um programa com alguma questão relacionada ao Oliver Sacks. Com certeza. O segundo comentário aqui, Altair, veio do João Vitor B. Sartor. De 28 anos, ele é engenheiro de alimentos de Chapecó, Rio Grande do Sul, eu acho. Tá? Eu acho porque a gente está presumindo que é de Chapecó por causa da universidade onde ele atua. Ah, é verdade. A mensagem dele é: caríssimos senpais Naruhoders. Eu gostaria de fazer um apontamento tardio sobre o botulismo infantil, conforme comentado no primeiro episódio desse sensacional podcast. Recentemente, conduzi um estudo sobre esse sério problema de saúde e pretendo publicá-lo em breve. Ele está se referindo ao episódio número 1 sobre o chá de camomila. Isso. A bactéria que produz a toxina botulínica, chamada de Clostridium botulinum, existe em praticamente todos os lugares, tanto em partículas de poeira quanto no temaki que você consome.
Entretanto, alguns alimentos como mel e certas ervas possuem uma concentração mais elevada desta bactéria e, consequentemente, da toxina. Mas e por que todos nós não morremos então? Porque o problema está justamente nas crianças com menos de 2 anos de idade, já que os pequenos mancebos dessa faixa etária ainda não possuem intestino preparado para lidar com micro-organismos e toxinas dessa estirpe. Por isso, a proibição em alguns países europeus. Para finalizar esse longo e-mail, parabenizo pela qualidade do programa e torço para que o Naruhodo permaneça ativo por muito tempo na podosfera brasileira. Grande abraço. Um abraço também para o João Vitor. Grande abraço. Muito bom o comentário dele, né, Altair? Verdade. Só relembrando que a gente comentou naquele primeiro podcast que o tema era se chá de camomila faz bem, né? Acalma, se ele acalma. Se ele acalma. E a gente estava comentando sobre um caso que o Ken comentou, né? Sobre uma criança que faleceu porque tomou chá de camomila com mel. E o problema não era o chá, era o mel, que não é recomendado para crianças com menos de 2 anos consumirem, não pelas qualidades do mel, não é que o mel faz mal, mas que ele tem a propriedade de concentrar esses micro-organismos que podem levar ao botulismo, como muito bem nosso ouvinte comentou. É isso aí. Então vale a pena deixar isso como recomendação. Aprendendo com os nossos ouvintes, né? É a melhor coisa. São ouvintes de alta qualidade. De alta estirpe. Tá certo. Obrigado então, João Vitor. Obrigado. Se você também tem uma mensagem para enviar, nosso e-mail está aberto para você, podcast@naruhodo.com.br. Por favor. Bom, vamos falar então do resultado do nosso desafio Naruhodo anterior. Isso, do elevador. O mistério da cobertura. O mistério da cobertura. Exatamente. Só relembrando o enunciado, né? Uma mulher mora na cobertura de um prédio de 20 andares. Pela manhã ela pega o elevador até o térreo e vai trabalhar. E no final do dia, quase sempre ela pega o elevador até o 16º andar e sobe os 4 andares restantes a pé pelas escadas. Porém, quando o dia é chuvoso, ela vai de elevador até a sua cobertura. E a pergunta era, por quê? Tivemos muitas respostas curiosas, né? Muitas respostas, dezenas de respostas, a maioria delas corretas, tá? Mas a gente também tem algumas respostas criativas. Peculiares, tá? Uma delas, por exemplo, diz que, como não disse a escada interna ou externa, se as escadas forem do lado de fora do prédio, ela iria se molhar, então por isso sobe até a cobertura de elevador. O outro diz que a mulher sobe de elevador no dia chuvoso simplesmente porque não são todos os dias em que ela sobe de escada. A chuva foi apenas uma coincidência. Creio que o motivo para ela subir até a cobertura em dias de chuva é que ela tem medo de escorregar por estar com os pés molhados. O povo é muito criativo. Ou ela tem um guarda-chuva grande e é difícil de carregá-lo subindo escadas. Ou quando ela sobe até o topo de elevador, pois quase sempre ela pega o elevador até o 16º, se ela nunca fosse até o 20º direto, ela sempre pegaria o elevador. Portanto, tem um problema no enunciado. E a outra ainda diz que, olha, é simples, é porque ela está molhada da chuva e quer logo chegar em casa e se enxugar. Bom, todas essas respostas são bastante criativas, mas existe uma resposta correta. Sim. E a resposta correta é relativamente simples. Na verdade, a gente tem 2 variações, né? A mais famosa é que se trata de uma mulher anã, ou de muito baixa estatura, e por isso ela não alcança o botão do 20º andar. Ela só alcança o do 16º, vai de elevador até o 16º e sobe os outros andares a pé. Mas quando o dia é chuvoso, ela está carregando um guarda-chuva e aí sim ela consegue usar o guarda-chuva para apertar o botão do 20º andar. Parece fácil quando você ouve a resposta, né? E a gente teve dezenas de respondentes e vamos aqui anunciar os vencedores. O primeiro vencedor, Altair, é a pessoa que respondeu mais rápido e corretamente. Sim. O rápido no gatilho. Quem foi? Foi o Josué Gentil da Cunha Neto. Tem 51 anos, é analista de sistemas de São Paulo, capital. Parabéns. Parabéns, Josué. E a gente tem um segundo vencedor, que a gente premia, que é um sorteio entre todos aqueles que responderam corretamente. Isso. E esse segundo vencedor é Bruno Soares, que tem 26 anos, ele é analista de banco de dados de Carapicuíba, São Paulo. Parabéns, Bruno. Parabéns, Bruno. E é isso, Altair. Então temos os vencedores do desafio do mistério da cobertura e vamos agora para o novo desafio Naruhodo. Sim. Desafio Naruhodo. Então, o novo desafio Naruhodo, Altair, ele se dá numa prisão. Como você resolveria o caso dos 23 prisioneiros? O diretor de um presídio se reúne com 23 novos prisioneiros e diz: vocês podem se encontrar hoje e planejar uma estratégia, mas depois de hoje, vocês estarão em celas isoladas e não terão nenhuma comunicação uns com os outros. Na prisão, há uma sala com 2 interruptores grandes marcados como 1 e 2.
e cada um deles pode estar posicionado para cima ou para baixo. Eu não disse quais são suas posições atuais, e os interruptores não estão ligados a coisa alguma, eles não acionam nada. A partir de hoje, de vez em quando, sempre que eu tiver vontade, vou escolher um preso de forma aleatória e escoltá-lo para esta sala com os interruptores. Este prisioneiro irá selecionar um dos 2 interruptores e inverter a sua posição. Ele deve virar um e apenas um interruptor quando ele visitar a sala e será levado de volta à cela. Ninguém mais terá permissão para alterar os interruptores até eu liberar o próximo prisioneiro para a sala. Vou escolher presos ao acaso. Eu posso escolher o mesmo preso 3 vezes seguidas, ou eu posso sempre escolher pessoas diferentes. Eu prometo que não vou mexer os interruptores. Afinal, se eu quisesse vocês mortos, eu já teria feito isso. Com o tempo, todo mundo vai eventualmente visitar a sala do interruptor o mesmo número de vezes que todos os outros. A qualquer momento, qualquer um pode declarar: todos nós já visitamos a sala dos interruptores. Se isso for verdade, então todos vocês serão libertados. Mas se a afirmação for falsa e alguém ainda não tiver visitado a sala, todos vocês morrem sem clemência. Eu vou controlar os passos de vocês e qualquer tentativa de quebrar qualquer uma dessas regras pode resultar em morte instantânea para todos vocês. Oh, não. A pergunta então que fica é: que estratégia os prisioneiros devem adotar nesse único encontro que eles têm para que possam garantir a sua liberdade? E aí? É um enunciado longo, claro que vocês podem reouvir esse enunciado quantas vezes vocês precisarem para responder essa pergunta. A dica é: ouça de novo, com mais calma, pegue um papel e pense de novo. Parece que é um problema de matemática, mas não é um problema de lógica. Então faça esquemas em papel, pense em que a resposta sai. É isso aí. E em breve a gente vai divulgar a resposta desse desafio. Se você quiser participar, basta enviar a sua resposta pra gente e a gente vai premiar sempre aquele primeiro que acertar o rápido no gatilho e também vai sortear um segundo prêmio entre todos os outros que acertarem, certo, Altair? Exatamente. Naruhodo então, ilustríssimo ouvinte. E lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo, Altair? podcast@naruhodo.com.br. Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Domo arigatou. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.